boa noite para todos. Vamos dar continuidade ao capítulo da semana passada, que é o 13, tá bom? Na página 118. Então, só para relembrar, na semana passada nós vimos cadeia comunicativa, que é aquela formada por diversas pessoas sadias interessadas na cura de um doente. E a cadeia ativa ou receptiva é aquela formada por diversas pessoas enfermas que estão interessadas na própria cura, né? Hoje iremos dar continuidade a esse capítulo, mas aí fugindo um pouquinho desse assunto, vendo a influência da música no ambiente, tá bom? Então, na página 118, o autor nos fala assim: Deleuze, depois de mostrar as vantagens e os inconvenientes do tratamento simultâneo de muitos enfermos, preconiza a formação de pequeno baquê para um só doente. Na verdade, a composição de pequenos baquês seria admirável nos tratamentos isolados, tendo em vista principalmente a desnecessidade da presença do magnetizador, ao qual se poupariam o esforço e a fadiga. Um magnetizador, um médio, aplicando passe em muitos enfermos, com certeza ele irá atingir um ponto de fadiga, né? E vocês se lembram daqui das diversas desvantagens do tratamento em cadeia, né? A questão de eu não estar observando o paciente, a questão da higiene pessoal, enfim, uma série de coisas que trariam um certo constrangimento, uma certa perda ao tratamento e, consequentemente, um desgaste maior para o magnetizador. Mas, repetindo, não é prática nas casas espíritas formação de cadeia, não é? Agora aqui, continuando então o texto. Em relação ao emprego da música como processo auxiliar do magnetismo, convém assinalar que Mesmer, que tocava com perícia harmônica, dava preferência aos instrumentos de sopro e às áreas executadas em Ré menor. Todos os magnetizadores reconhecem que a música excita e desperta a alma, deleita os sentidos, ergue os espíritos melancólicos e deprimidos, acalma e adormece as paixões e perturbações. Vocês hão de convir que realmente a música, o som ou o ruído tem sempre uma influência no nosso psiquismo e no nosso estado emocional, né? Tem música que nos excita, que nos irrita, tem outra que nos agrada, que nos acalma, não é? Então isso tem sempre uma influência no nosso estado emocional. Consequentemente, se tem uma influência no nosso estado emocional, consequentemente haverá uma influência no nosso estado de saúde, não é? Se nós estivermos, eu acredito que aqui ninguém gosta de funk, de música rock pauleira, né? Porque é uma música super excitante, super agitada, né? E nos leva mesmo a um estresse. Certa feita foi feita uma experiência com uma banda de rock, e eles colocaram alguns ovos cru inteiro num prato, num recipiente, em cima de uma caixa de som. Ao final do show da banda, os ovos estavam cozidos.
para vocês sentirem a influência, né, enfim, em todo o ambiente. Uma outra experiência que eu tenho conhecimento é um certo avicultor, ele colocou sistema de som em toda a granja, né? E colocava músicas clássicas, música calma, tranquila. O que ele observou? Que a produção de ovos aumentou. Aumentou a produção de ovos só pelo fato de ter música no ambiente, né? E vocês observam também o que? Muitas empresas hoje adotam o sistema de circuito interno, né? Música ambiente. Geralmente os funcionários trabalham mais satisfeitos, mais tranquilos e havendo uma certa harmonia entre os companheiros de trabalho. Tudo isso vem provar o quê? A influência do som, a influência da música no nosso psiquismo. E, consequentemente, se eu estou enfermo, se eu estou com uma certa depressão e ouço músicas que vão me atingir diretamente, com certeza o meu estado de saúde vai ter uma alteração, ou positiva ou negativa. Concordam ou sem corda? Concorda? Todo mundo concorda? Concorda. Então a gente vê, e agora vocês vejam o seguinte: hoje estão descobrindo isto, quando há 200 anos atrás alguns magnetizadores já usavam este processo. E só agora a ciência humana vem descobrindo isso, né? Continuando aqui, alguma pergunta, alguma colocação, crianças? Hein? Alguma dúvida? Sorriu por quê? Por causa da criança? Continuando aqui. Todos os magnetizadores reconhecem que a música excita e desperta a alma, deleita os sentidos, ergue os espíritos melancólicos e deprimidos, acalma e adormece as paixões e perturbações. Conta-nos o Velho Testamento que quando o Espírito se apoderava de Saul, tomava Davi a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e o espírito maligno se retirava dele. O médico inglês Richard Mead, citado pelo barão de Poitiers, relata que um músico percebeu que um cão que lhe ouvia constantemente as execuções irritava-se de tal modo quando eram tocadas músicas de determinado tom, pondo-se a ladrar ininterrupta e desassossegadamente. Certo dia, desejando experimentar até que extremos chegaria o cão, o musicista insistiu tão longamente na execução da música que o animal, muito sensível, pereceu, debatendo-se em convulsões. Então, a música o irritava tanto que ele acabou o quê? Vindo a morrer. Então, também está provado, isso aqui é experiência de magnetizador, que o magnetizador não tinha nada tratado, nenhum escrito. Eles é que iam observando o que acontecia com eles, o que acontecia ao seu derredor, em seu ambiente, em seu ambiente de trabalho, e ia tirando suas conclusões. Eles faziam uma experiência, anotavam aquilo que eles tinham observado, depois, no outro dia, repetia a mesma experiência, tá? Para confirmar ou não aquilo, as suas observações anteriores. Confirmou, ele escrevia alguma coisa, ele anotava e passava isto adiante.
Então, o magnetizador sempre trabalhou assim. E nós temos hoje a felicidade de possuir dezenas ou centenas de livros, né, nos dando todas essas informações. Nós aqui, como trabalhadores espíritas, temos a felicidade também de já abraçarmos a doutrina espírita, o trabalho no bem, já depois de Kardec, que também, fruto das suas experiências, das suas observações e daquilo que o plano espiritual superior vinha ditando a ele. Ele vai escrevendo, ele vai observando, ele vai testando, vai analisando e nos lega essa herança que é o Pentateuco, né? Então, para nós, trabalhadores hoje da doutrina espírita, é muito mais fácil, porque nós temos os livros aí, nós temos uma literatura imensa, vasta mesmo, não é? A nos orientar, a nos informar, facilitando o nosso trabalho e a nossa atuação. Além disso, particularmente no nosso caso aqui, na nossa casa, ainda temos o plano espiritual, Inácio Bittencourt, Dr. Erma, Baltazar e outros mais, sempre nos dando orientações essas que são anotadas pelos companheiros e são trazidas para nós, não é? Então, quer dizer, mais esse ponto aí a nosso favor. Bobo daquele que não aproveita, não é? Continuando, crianças. Há pessoas que sentem efeitos particulares ouvindo determinados instrumentos. Outras há em que a intolerância e a repulsa são imediatas. De sorte que, quando se serve da magnetização acústica, é mister que o próprio paciente faça a escolha do instrumento ou manifeste a sua preferência. Claro, se um tipo de música, um gênero de música, ou uma determinada música me irrita, me deixa nervoso, irritado, mal-humorado, eu não quero ouvir esta música. Se eu me submeto a um tratamento desse, eu vou informar, isso daí não me causa bem, não me faz bem, né? No caso, o magnetizador, então, deverá procurar um outro tipo de música para que aplique ali no tratamento. Gautier afirma que a experiência demonstra que os sons que partem de um instrumento magnetizado, então aqui já está falando o quê? Não é um simples instrumento, é um instrumento que foi magnetizado anteriormente, que nós num capítulo muito em breve iremos estudar magnetização dos objetos, tá bom? Então lá, que os sons que partem de um instrumento magnetizado produzem mais efeito do que o de um que não o seja, tornando-se a ação mais viva e mais acelerada. Porque quando eu estou magnetizando este objeto, esse instrumento, o que eu estou desejando? Que todo som que sai daquele instrumento vá causar um alívio, um bem-estar no paciente, né? E aquele objeto ficou magnetizado, ele ficou impregnado naqueles fluidos, tá? Mas nós veremos mais adiante que não precisamos magnetizar objetos, não precisamos de amuletos, tá? Por sua vez, Dipoté assevera que fez algumas experiências dessa natureza com os sonâmbulos, os quais reconheceram uma diferença muito sensível entre os sons dos instrumentos previamente magnetizados e dos que não foram magnetizados. Como um dos meios mais eficazes da magnetização simultânea de muitos enfermos, apontam os autores as árvores magnetizadas. Então, primeiro, ele está falando aqui sobre a influência da música, sobre a influência do som
em nosso psiquismo, em nosso estado emocional. Agora ele já vai falar do ambiente em si, das plantas e das árvores, que também era uma prática dos magnetizadores naquela época. Tá? Como um dos meios mais eficazes de magnetização, da magnetização simultânea de muitos enfermos, apontam os autores as árvores magnetizadas, entre eles Deleuze, o qual acrescenta: não porque as árvores sejam providas por si mesmas de alguma virtude, mas porque, reunindo-se várias pessoas em torno delas e em pleno ar, elas põem em circulação uma grande quantidade de fluido que toma a direção e o tom do movimento que o magnetizador imprimiu aos movimentos da árvore. Todavia, nem todas as árvores se prestam para a cura de enfermidades. Estão nesse número todas aquelas cujo suco é cáustico e venenoso. A gente lembra aqui a experiência existente com a mangueira. A mangueira, ela é rica em terebentina, né? Que a gente sabe que é uma resina produzida pela mangueira, que é aproveitada na indústria farmacêutica, né? Então ela tem um efeito benéfico sobre a nossa saúde. No livro Ação e Reação, vocês me desculpem, eu não me lembro qual é o capítulo, André Luiz, ele relata um caso de uma senhora que morava num local bem afastado, ela muito doente, muito enferma, e o filho dela um excepcional. É uma situação de resgate, de dificuldades do passado, não é? E então ela está muito enferma e a preocupação dela era aquele filho que só tinha a ela para protegê-lo, para auxiliá-lo. E ela está assim, como que em estado terminal, né? E o plano espiritual se faz presente, ela adormece, eles vão, apanham, não seu corpo físico, mas seu corpo espiritual, e a leva até um bosque, onde é feita uma manipulação de fluidos do ambiente, e retornam com ela ao seu lar. Eles magnetizam a água que estava em uma vasilha, fazem com que ela retorne ao corpo físico, sentindo sede, para ir beber daquela água. E aquela água continha fluidos que eles pegaram na floresta, né, no bosque, e impregnaram aquela água desse fluido, para que ela pudesse revitalizar o seu corpo físico. Tá? Então a gente vê aí a ação realmente das plantas em nossa vida. E vocês aprenderam numa das primeiras aulas aqui, que todos os corpos têm um campo magnético. Vocês lembram disso? Não é? Animados ou inanimados, todos os corpos têm um campo magnético ao seu redor. Isso aí o que é? É fluido, não é? É fluido daquela matéria, daquele tipo de matéria, que vai exercer uma influência no ambiente. Tá? Alguma pergunta até aqui, gente? Alguma colocação? Falem agora ou calem-se para sempre, hein? Até o próximo curso. Oi.
combinando os fluidos deles com os fluidos daquela árvore. E as pessoas que se acercarem ali e quiserem se beneficiar, irão com certeza se beneficiar. Agora, a gente sobrinha aí, frisa isso aí. Isso não é prática espírita, gente. Tá? Nós não precisamos desse tipo de coisa. Exato. Ela é espiritualista, né? Lendo André Luiz, a companheira está falando aqui nessa casa com a irmã aqui em Jacarepaguá, tem um bosque, né? Quem quiser ouvir a palestra lá nesse bosque, pode ir para lá, se dirigir para esse bosque e ouvir a palestra ali, se beneficiando com certeza do ambiente, né? Lendo André Luiz, vocês irão encontrar em diversos livros escrito por André Luiz, ditado por André Luiz, o quê? Que os espíritos que vêm até nós fazem esse sacrifício para nos socorrer, nos atender, nos beneficiar. Muitas vezes eles têm que fazer o quê? Buscar um ambiente, ou vão à praia, ou vão a um bosque, uma com vegetação, e às vezes também a um centro espírita, né? Para se refazerem. Buscando energia sublime para poder se refazer, para dar continuidade às suas atividades junto de nós, né? Agora, nós não temos essa prática dentro do centro espírita, né? Nós trabalhamos sempre com o quê? Força do pensamento, a força do pensamento, né? Eu devo pensar positivo, otimista, não ser utópico, né? É ser otimista, que otimismo e utopia vão uma distância grande, né? Então, otimismo positivo professor José Jorge, ele tem um hábito, quando perguntam a ele como é que ele vai, ele não responde, vou bem. Não, ele diz, está tudo ótimo, vai tudo muito bem, obrigado. Tudo ótimo. Fala, companheira. A companheira aqui está relembrando a passagem de André Luiz, quando ele, no livro Nosso Lar, não é? Quando ele recebe a permissão para vir até o orbe e visitar a família dele, que ele encontra a companheira dele casada em segunda núpcias, e que esse companheiro está enfermo, ele roga auxílio a Narcisa. Narcisa vem e manipula fluidos numa região próxima, né, da floresta, para atender às necessidades do segundo esposo eu acho que é Zumir, Adélia, né? Então vocês, Zélia, obrigado, companheiro. Então vocês veem aí. No nosso caso aqui, o que acontece no trabalho da cura? Nós temos de equipes de espíritos, né, acostumados com esse tipo de atividade, que vão em vários locais pegar fluido, trazer aqui para dentro, tá? E impregnar o ambiente daqueles fluidos para utilização no momento do trabalho da cura,
Então, é aquilo que vocês já aprenderam. Os espíritos pegam os nossos fluidos, o fluido animalizado, fluido do ambiente e o fluido espiritual. Manipula os três aí para atender às necessidades dos enfermos. E esse fluido ambiente é justamente os fluidos que esses espíritos que estão acostumados com esse tipo de trabalho, de atividade, vão no mar, na floresta, buscar trazer para aqui. Eles sabem como fazer isso, não é? Então, continuando aqui, crianças, olha só, onde paramos? Aqui então o autor vai explicando como se magnetiza uma árvore. Isso aqui para nós não tem aplicação não, né? Vamos dar um pulo aqui, onde ele fala assim: terminado o processo de magnetização aos galhos mais acessíveis, sobretudo aos que partem do tronco, são ligados cordões ou cordas de lã que desçam até a terra, sem contudo a tocar. Esses cordões servem de condutores do fluido e são seguros pelos enfermos que, se preferirem, poderão envolvê-los pelo corpo. Esses fios seriam fios que transmitiriam o fluido até o paciente. Mas o que estaria atuando aí efetivamente? A vontade do paciente. Vocês se lembram lá da passagem da mulher hemorroísa? Se lembram? O que acontece naquele momento? Ela desesperada, já tendo gasto todos os seus recursos, vai até o Cristo, consciente de que conseguiria ficar curada, e toca em sua veste. O que ela fez? Ela atuou como uma bomba de sucção. Ela puxou, ela tirou o fluido dele, porque pela sua vontade, pelo seu pensamento, o seu desejo de ficar curada, tendo a certeza que bastaria tocar a veste do Cristo para que alguma coisa boa acontecesse. E Jesus percebe isso, pergunta: quem me tocou? Ele não estava vendo uma mulher, ele não estava pensando nela, não estava querendo curá-la, porque, né, naquele momento ignorava a presença dela ali, mas percebeu quando alguma coisa sai de si. E ele fala: senti que uma virtude saiu de mim. Ou seja, saiu o fluido dele e foi para ela, né? Ela agiu aí como uma bomba de sucção. Nesse caso aqui, o paciente, informa-se a ele: você vai lá, segura no fio, que você vai ficar bom. Ele vai com aquele desejo, aquela vontade. É o mesmo processo da mulher hemorroísa, resguardada as distâncias, né? Mas é o mesmo processo. Existe alguém, ou existe algo saturado de fluidos, e existe um outro alguém desejoso de ficar curado e querendo absorver alguma coisa boa dessa pessoa. O processo é esse. Então, no nosso caso aqui, o médium da cura, ele vai atuar como uma bomba de recalque, ele vai jogar, ele vai direcionar o fluido para alguém, e esse alguém vai puxar, vai atrair, vai trazer o fluido para si, tá? Potencializando o trabalho da cura. Não se pode precisar quanto tempo uma árvore conserva o magnetismo. Crê-se, entretanto, que isso poderá alcançar muitos meses. O mais seguro, porém, é renovar a magnetização periodicamente. Fala, filho.
Eu vou lhe responder isso mais adiante na outra página, tá ok? Tá? A companheira aqui perguntou o seguinte: se as árvores já têm o magnetismo dela, por que precisa renovar-se o fluido delas? Entendeu? Nós iremos responder isso na página seguinte, tá ok? Tornaram-se célebres os tratamentos realizados pelo Marquês de Pissegui através da sua árvore magnetizada, ao pé de uma fonte em Buzancy, França. Todos os autores tratam do assunto com os mais vivos comentários. Pissegui, a fim de atender a grande massa de doentes que o procuravam, tomou a resolução de magnetizar uma árvore, segundo os princípios do mesmerismo, aquilo que vocês aprenderam lá. Os processos são vários, são diversos, mas os princípios são os mesmos, e nós temos que obedecer, respeitar os princípios da magnetização. Os efeitos foram surpreendentes. O primeiro doente que segurou a corda ligada aos galhos da árvore entrou inopinadamente em estado sonambúlico. O espanto e a admiração do próprio Marquês não tiveram limites e foram confessados numa carta de que nos dá notícia o Abade Lubert. Deleuze, como vimos, não considera que as árvores tenham por si mesmas alguma virtude excepcional. Entretanto, a opinião de Mesmer é mais explícita quando diz que a árvore goza de todas as virtudes do magnetismo. As pessoas sãs que se colocam ao pé dela ou que a tocam, muitas vezes sentem os seus efeitos, principalmente as que já foram magnetizadas, as quais costumam ter as mesmas convulsões e as mesmas crises, como se estivessem ao lado de um baquet. Da mesma opinião é Gautier, ao afirmar que as árvores estão carregadas de força e de vida, e que, recebendo o fluido magnético, tornam-se poderosos reservatórios. Começa aqui a sua resposta, tá? Tornam-se poderosos reservatórios, sendo-lhes a ação quase sempre calmante, restabelecedora do equilíbrio nervoso e, algumas vezes, regularizadora da circulação do sangue. Confirma Rusteng com estas palavras: ficai sabendo, os auxílios estranhos aos fluidos magnéticos podem servir, combinando-se com estes. Aí, ó, grifem aí, ó. A simpatia entre as plantas que curam e os fluidos que para esse fim se assimilam. Entendeu, Sandra? Tá? Então, o magnetizador, ele está misturando os fluidos dele, o sentimento dele, os valores dele, com os fluidos daquela planta. Está, então, fazendo uma mistura enriquecida. É o que acontece no trabalho da cura aqui, só que nós aqui não temos uma árvore plantada na nossa sala. O plano espiritual vai buscar esses fluidos, traz para o ambiente e é feita essa manipulação. Tá? Então, é isso que acontecia. O magnetizador sempre renovava aquele processo para manter a árvore sempre impregnada, saturada dos fluidos dele também. Tá? Aquelas se saturam destes fluidos e os levam ao organismo. Atraí-os em seguida, por meio do magnetismo humano, e obtereis duplo resultado. Eis porque os sonamos lúcidos, livres pelo desprendimento magnético, livres de quaisquer influências,
se mostram aptos a escolher as plantas curativas. Não desprezeis nenhum dos meios que o Senhor vos confiou para atingirdes o fim. As passagens do Evangelho que encimam este capítulo, é lá que o companheiro leu, inclusive, hoje, né, das curas realizadas pelo Cristo, nos dão conta de uma cadeia ativa ou receptiva. Vocês se lembram? Cadeia ativa ou receptiva. Ela é formada por um grupo de pessoas Eu não ouvi. Ativa ou receptiva. Pessoas enfermas. E não era esse grupo de pessoas que viviam sempre à volta do Cristo, enfermas do corpo, enfermas da alma, e todas procuravam a solução para as suas dores, não é? E ele era aquele dínamo, aquela fonte inesgotável de fluido, de energia, de amor, não é? Então, repetindo aqui, as passagens do Evangelho que encimam este capítulo nos dão conta de uma cadeia ativa ou receptiva, em que o fluido sublimado do meigo nazareno operava sobre a multidão dos doentes e dos aflitos, restituindo-lhes a calma e a saúde. O que não encontramos, porém, é o exemplo de uma cadeia comunicativa. Qual a diferença entre uma e outra? A receptiva era formada por pessoas enfermas, e a comunicativa, pessoas sadias, né? Mas sempre quem estava à volta do Cristo eram pessoas enfermas, né? E ele mesmo dizia o quê? Eu vim para os coxos e os estropiados, os enfermos. São os enfermos que precisam de remédio, não é? É curial, quer dizer, é próprio, é conveniente que esse exemplo não nos desse o Evangelho, porque o Cristo não tinha necessidade de auxílio para realizar, pela sua vontade, pelo seu amor e pela sua misericórdia, as curas maravilhosas que eram afirmações solenes de fé e de caridade. Todavia, vendo as turbas aflitas e exaustas, como uma ovelha sem pastor, o Divino Mestre obtemperou que a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Um exemplo disso nós temos aqui na nossa casa. Vocês observam no dia da reunião, trabalho da cura mesmo. Quantos são os médios? Quantos são os pacientes? Dia de quarta-feira, para aplicar passe aqui no salão, é uma dificuldade, gente. Muito poucos são os médios aqui presentes para aplicar o passe. Para se mandar médio para o Celdinho, às quarta-feiras, é uma luta, porque não tem trabalhadores. Às quarta-feiras pela manhã, precisa. A companheira está nos informando aqui, olha, que na quarta-feira pela manhã há uma falta muito grande de médios para o dispersivo e para a irradiação. Quem puder, fica aqui o convite, gente. Quem puder colaborar, compareçam, porque para o dispersivo vocês já podem trabalhar, auxiliar. Então, ok? Então, trabalhadores de última hora, pegue na charrua e não olhe para trás. Mãos à obra. As cadeias comunicativas do nosso fluido, da nossa fé e do nosso amor ao próximo esperam ainda os trabalhadores
que continuam sendo poucos. E isso aqui é um alerta para nós. Grifem isso aí até rasgar a folha, gente, para ficar marcado isso. Ficar marcado, hein? Roguemos, pois, ao Senhor da seara que nos envie sempre novos trabalhadores, que nos ajudem a ter compaixão dos aflitos e dos exaustos. É o que nós já, de alguma forma, já estamos procurando fazer, né, crianças? Já estamos aqui no trabalho, engajados no trabalho, estudando, procurando auxiliar ao próximo. E aí fica aquela palavra de incentivo. Não desistam jamais, por maiores que sejam as nossas dificuldades, crianças. Muitas vezes as dificuldades vêm para nos testar, para ver se realmente nós temos vontade de auxiliar. Tá? Vêm as enfermidades, as dificuldades de família, mas não nos deixemos abater. Isso é importante, tá? E geralmente as dificuldades, elas aparecem quando nós tomamos a resolução de atuar no bem, de trabalhar. Não é, Lúcia? Não é? Alfonso Teste exclamou com razão que o Cristo resumiu através de 2 versículos o código inteiro do magnetismo. Também grifem tudo isso aí, crianças. Eles porão as mãos sobre os doentes e os doentes serão curados. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 18. E o outro: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Vocês já viram um grão de mostarda? Já viram? Ele é bem grande, né? Não é pequenininho. Ele é pequenininho, minúsculo mesmo, gente. E Jesus nos falou o quê? Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguiremos realizar coisas consideradas impossíveis. E é aquilo que numa aula anterior eu falei para vocês. O paciente, ele pode chegar aqui até sem fé alguma. Veio porque é o último recurso que ele está tentando, porque já não tem mais nada para tentar para ver se recupera a sua saúde. E vem. Agora, eles podem chegar aqui até assim, sem fé, por curiosidade, mas nós não. Nós temos que ter fé inquebrantável. Nós temos, inclusive, que fazer uma doutrinação desses pacientes, uma orientação, né? Sustentando neles o bom humor, a esperança, a fé, a resignação. E nós só podemos passar isso se nós tivermos com o nosso coração cheio desses sentimentos, né? Senão, vai ser da boca para fora a coisa. E repetindo, nós trabalhadores da Casa Espírita, nós trabalhadores da Seara do Cristo, estamos tendo esta oportunidade, tá? Não que sejamos bonzinhos, não, nós somos os mais necessitados, e nos está sendo dado a oportunidade de resgate das nossas dificuldades do passado. Então, repetindo o que que falei ainda há pouco, pegamos na charrua, sigamos em frente, sem olhar para trás, sem vacilação, por maiores que sejam as nossas dificuldades. Nós não podemos, não devemos vacilar, não podemos parar no meio do caminho, porque as dificuldades, elas triplicam, tá? Alguma pergunta, alguma colocação, gente, alguma dúvida? Não mesmo?
entenderam tudo ou não entenderam nada, e aí eu perco o emprego. E eu necessito, viu, que eu tenho um débito muito grande no passado, hein? Companheiro.